A nossa família está em Ti, Deus. Tempestade veio e passou, nosso lar ficou firme sobre a rocha. Vento forte veio e soprou, mas não nos derrubou. De pé permanecemos, de pé permanecemos, firmes no propósito de Te servir. E na nossa união o mundo verá o Teu amor. Família bendita, projeto de Deus pra nós, para nossas famílias. Se aprova. Vai brilhar ainda mais. Tempestade veio e passou, mas o nosso lar ficou. Diga isso na sua casa. Firme sobre a rocha, vento forte veio e soprou, mas não nos derrubou. De pé permanecemos, Firmes em Ti, firmes no propósito de Te servir. E na nossa união o mundo verá o Teu amor. Celebre, família bendita, projeto de Deus pra nós. Se aprova. Ainda mais, família bendita, projeto de Deus para as nossas vidas, é a vontade do Senhor pra nós. Se aprova de todo, o vai brilhar ainda mais. Aleluia, aleluia. Temos cantado durante todo esse mês de maio, estamos declarando que a nossa família é bendita do Senhor. Aleluia. Josué capítulo 24, versículo 15 diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É com este texto bíblico que eu quero cumprimentar a igreja do Senhor com a maravilhosa paz e a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto
de louvor e adoração ao Senhor. Ainda não podemos realizar os nossos cultos na igreja, contudo você está podendo assistir, podendo acompanhar e, acima de tudo, podendo cultuar conosco da comodidade da sua casa. Eu quero lhe convidar nesse momento, desafiar você a enviar esse convite a alguém. Mande o link do culto a alguém, diga: olha, o culto de louvor e adoração ao Senhor está começando, vamos cultuar ao Senhor juntos. Queridos irmãos, nós estamos no mês da família, acabamos de ouvir o prelúdio deste culto com a nossa música oficial, e nós estamos trabalhando esse tema, famílias fortes, igreja forte. E nesses dias nós temos refletido na palavra do Senhor, nós temos compartilhado alguns exemplos de famílias fortes, e hoje nós iremos continuar compartilhando com os irmãos, e nós vamos falar sobre famílias fortes, e nós vamos novamente na palavra de Deus, em uma das famílias bíblicas. Hoje nós vamos falar sobre a família de Timóteo, grande exemplo para as nossas famílias. Então, manda aí o convite para alguém, manda aí o link para alguém, que o culto está começando. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu convido você que está sentado a se colocar em pé, para nós orarmos, fazendo então a nossa oração invocatória nesta noite. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Em todo tempo as Tuas misericórdias e a Tua graça tem nos alcançado. E nesta noite, quando nós iniciamos mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, nós queremos sentir a voz do Senhor, queremos ouvir a Tua voz, a Tua presença mansa e suave em nosso meio. Quero Te apresentar os nossos irmãos, as famílias da Tua igreja, hoje em suas casas, contudo Te adorando, fazendo desse momento um momento de culto ao Senhor. Nesse instante, nós somos várias igrejas. Não somos só uma igreja, mas nós somos várias igrejas em Presidente Dutra e fora de Presidente Dutra. E aonde quer que esteja, uma família, uma pessoa, um irmão, uma irmã, um amigo assistindo, que a bênção do Senhor o acompanhe. Que a Tua palavra, seja ela cantada, seja ela ministrada, seja ela lida nesta noite, edifique vidas e salve vidas para a glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Te convido a abrir o teu cantor cristão no hino de número 73. Nós vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Lembro muito da nossa igreja, com este prédio lotado de irmãos, cantando: achei um grande amigo, Jesus o Salvador. E nós temos a plena certeza que nós voltaremos muito em breve para lotarmos esse prédio novamente, para cantarmos: achamos um grande amigo, Jesus o Salvador. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo As bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Cante! Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor pra ver
grande amigo, Desejo aqui viver com Ele, ter constante comunhão, servindo fielmente, e assim lhe dá prazer, ficando sempre a Ele sujeição. Nos seus caminhos santos, espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Ele do pecado, Me veio redimir, se por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, Meu protetor sem outra averiguar. homem sofreu a morte, Ouvi o pecado e agora vivo, guarda-me do mal. a hora vem chegando, A Bíblia nos diz em que Jesus ao mundo voltará. oh que momento alegre, Que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. nos seus caminhos, Então com Ele sempre nos céus eu ficarei. Já livre do pecado não aguentou. o seu amado rosto, Na glória viverei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outra averiguar. homem Sofreu a morte por mim o pecado e agora vivo, guarda-me do mal. E agora vivo, guarda-me do mal. E agora vivo, guarda-me do mal. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por este hino, onde nós temos a certeza que Jesus é o nosso amigo sem igual. Queridos, como eu falei, nós estamos no mês da família e temos refletido sobre exemplos de famílias. E hoje nós iremos refletir sobre mais uma família, sobre mais um exemplo de uma família. Nós iremos refletir hoje sobre a família de Timóteo. Eu quero compartilhar neste momento o texto, qual será a base da nossa reflexão nesta noite. Nós iremos falar de um exemplo de uma família forte, que tem diversos exemplos para nos dar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 9. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 9. Escreveu Paulo a Timóteo: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em vós. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação.
não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. É com este texto que nós iremos refletir nesta noite. E eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta, porque nós iremos daqui a pouco falar sobre a família de Timóteo, um exemplo de família forte, um exemplo de família saudável. Então, nesse instante, nós iremos continuar louvando ao Senhor. Eu quero te convidar, da forma que você está, a nesse momento cultuar ao Senhor. Como eu disse no começo, a nossa casa é a nossa igreja. Faça desse momento um momento de culto, um momento de louvor, de adoração, e que os teus vizinhos ouçam cânticos, ouçam louvores saindo de dentro da tua casa, e seja uma família forte ali, louvando o nome do Senhor.
Aleluia. Ainda juntos, adorando ao nosso Deus, vamos declarar que Deus ele faz caminhos pelo deserto. O nosso Deus ele nos faz andar por lugares verdejantes. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Diga isso na tua casa, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Diga isso, meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Ele é Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando vidas, te adorarei, te adorarei. Cantemos juntos ao Senhor. Ele é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Diga Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Só tu és. Oh Deus. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Esse 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 é quem? Esse é quem tu és. 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 Aleluia, Senhor. Tu és Deus de milagres, Senhor. Opera um milagre em nossas famílias, ó Deus. Em cada família que louva ao Senhor nessa hora, Pai. Opera o teu milagre, Senhor. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, o Senhor está trabalhando. Diga isso ao Senhor. Oh, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus
não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Declare forte. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, ou ainda que eu não sinta, Ele nunca para. Meu Deus não para, Deus não para, não. Oh Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Diga, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem. Deus de milagres. Tu és o nosso Deus de milagres, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele é um Deus de milagres. E Ele opera na tua família. Aleluia. Amém. Obrigado, meus irmãos. É tão bom poder louvarmos ao Senhor. É tão bom podermos cultuar ao Senhor, mesmo que de um modo que nós não estamos habituados. Mas é bom louvar ao Senhor, é bom expressar que nós confiamos em Deus e acreditamos que Deus está trabalhando, mesmo sem vermos. Deus está trabalhando. Convido você a abrir a sua Bíblia novamente lá no texto de primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 versículo 6 até o versículo 9. Como nós já lemos esse texto, você permanece com a sua Bíblia aberta e nós iremos, ao decorrer do sermão, voltarmos a este texto algumas vezes. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando nesses dias sobre famílias. O mês de maio nós separamos para focarmos em nossas famílias, para fortalecermos as nossas famílias. Nós entendemos que nesse período, durante esse período de quarentena, esse período em que as famílias estão reclusas em seus lares, é um tempo propício para que sejam fortalecidas. E quando tudo isso passar, e quando nós voltarmos às nossas atividades normais, nós queremos ter famílias fortes e, consequentemente, uma igreja forte. Hoje pela manhã, nós trabalhamos o texto da palavra do Senhor sobre o exemplo, a base bíblica para as famílias fortes. Lá do texto de Efésios, falamos sobre a armadura de Deus, que as famílias devem se revestir em tempo de crise, em tempo de problemas. As famílias devem se revestir dessa armadura e usar toda a armadura de Deus.
Hoje nessa noite, nós queremos falar sobre uma outra família. Hoje a nossa caminhada, ela vai visitar uma família da igreja primitiva. Nós vamos ver como essa família abençoou a igreja do primeiro século. Eu estou me referindo à família de Timóteo. Se há uma família que deve servir de exemplo para nós, sem dúvida nenhuma, é a família de Timóteo. Nossa igreja será uma igreja mais forte se cada família se apropriar dos exemplos da vida, do comportamento e das atitudes presentes na família de Timóteo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Timóteo era de uma família de mulheres piedosas. Talvez você já passou pela história de Timóteo, você já ouviu sobre sua avó, sobre sua mãe Eunice, sua avó Loide, seu pai. Nós não sabemos o nome, a Bíblia não registra o nome do pai de Timóteo. A única coisa que sabemos é que ele era gentil. Paulo, ele encontrou Timóteo em Listra, como está registrado em Atos capítulo 16, versículo 1, que diz assim: e chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Então, um pouco da história de Timóteo, ao encontro de Paulo com Timóteo, um pouco sobre a família de Timóteo, e a partir do exemplo da vida de Timóteo, nós queremos trazer para a reflexão de nossas famílias nesta noite, que famílias fortes, em primeiro lugar, transmitem um legado de fé para gerações vindouras. Famílias fortes, elas transmitem um legado de fé para gerações vindouras. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O pai de Timóteo, como nós já falamos, ele era gentil. Provavelmente ele não era convertido. Mas o que eu quero ressaltar nesse primeiro ponto é que, apesar do pai de Timóteo não ser convertido, o trabalho de Loide e Eunice suplantaram este fator. O trabalho de duas servas piedosas que ensinaram a Bíblia, que deixaram um legado para Timóteo, suplantou ou foi maior do que o fator de que o seu pai não era convertido. Ou seja, mulheres piedosas passando à próxima geração um legado de fé. Provavelmente, a decisão definitiva de Timóteo veio com o apóstolo Paulo. Em muitos textos, o apóstolo Paulo retrata ou fala de Timóteo como o seu filho na fé. Embora esse termo filho da fé, ele denota também como um discípulo, mas há alguns historiadores que dizem que a confirmação veio com também a vinda de Paulo ao encontro de Timóteo. Mas com certeza, 90% da decisão de Timóteo está
no exemplo que ele viu. 90% da decisão de Timóteo nós podemos acreditar a Lloyd e Eunice, sua mãe e sua avó. E este ato nos faz afirmar que a tarefa de passar o legado de fé prioritariamente pertence à família. Com o exemplo de Timóteo, que recebeu de sua avó e de sua mãe, nós podemos afirmar que a tarefa de passar o legado de fé é de exclusiva prioridade ou prioritariamente da família. Mas estejam atentos a uma expressão, a expressão que é contida no versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Fé não fingida. É isso que Timóteo presencia na vida de Eunice e Lloyd, na vida de sua mãe e de sua avó, uma fé não fingida. Isto nos traz um exemplo de fé dessas mulheres. Foi fundamental para Timóteo abraçar a fé em seu coração. E aí, nós precisamos trazer e contextualizar. Filhos precisam, para serem crentes de verdades, exemplos dentro de casa. Timóteo, ele ouviu, ele presenciou, ele partilhou de exemplos de mulheres piedosas dentro de suas casas. E o que eu quero trazer às nossas famílias nesta noite, que filhos, eles precisam de exemplos piedosos dentro de nossas casas. Você que é pai, você que é mãe, teu filho, ele precisa ver em ti um exemplo de pai e mãe piedosa. Não adianta muito viver uma falsa piedade. Não adianta viver essa falsa piedade na igreja, aos domingos, se no dia a dia da vida, se no dia a dia da vida familiar, essa piedade desaparece. Essa piedade não é observada. Veja só que Paulo, ele escreve que na vida de Lloyd e Eunice, havia uma fé sem fingimento. Para que possamos deixar um legado para a próxima geração, nós precisamos viver uma fé sem fingimento, uma fé de homens e mulheres piedosos, não somente na igreja, não somente no domingo, mas homens e mulheres piedosos em seus lares. A igreja, quando ela deixa de cumprir sua missão, ela coopera para o esfriamento da fé. Mas tudo começa com a família. Não adianta jogar sobre a igreja a responsabilidade de educar o teu filho. Não adianta jogar sobre a escola bíblica dominical. Não adianta jogar sobre o professor da escola bíblica dominical. Aí, se a igreja não anda bem, ela enfraquece sim a fé. Se a igreja não ensina princípios, ela enfraquece sim a fé. Mas prioritariamente, este é papel da família. A tarefa de passar a bandeira da fé às gerações futuras é da família em primeiro lugar. A igreja de Cristo, ela será ricamente fortalecida se pais, mães, avós,
cumprirem os seus papéis de passar para as próximas gerações a tocha da fé. A igreja de Cristo, ela será abençoada se você pai, você mãe, você avô, você nora, você sogra, decidir passar a tocha da fé adiante. Famílias fortes, elas transmitem um legado de fé para gerações futuras. E aí eu trago uma palavra para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô, para você que é avó, para você filho, para você que é neto. Todos nós somos observados. Todos nós precisamos decidir viver piedosamente em nossos lares. E a você, pai, e você, mãe, quero te dizer que os teus filhos, eles sabem quais são as atitudes que você deve fazer. Quero te dizer que quando nós fazemos errado, eles sabem que nós fazemos errado e, consequentemente, eles vão fazer errado. Eles estão olhando para você, eles estão olhando para nós, eles estão tirando as suas próprias conclusões. Quais são os legados que nós temos passado para os nossos filhos? Será o legado da mentira? Será o legado do engano? Será o legado das coisas ruins? Ao longo dos anos, todos os anos, nós falamos sobre a família. E sempre nós trazemos esta palavra para que nós possamos viver piedosamente, para que os nossos filhos, eles decidam viver piedosamente. Chega de mandar o menino na porta e dizer, vai lá, diz que eu não estou. Chega de falar da vida alheia na frente do seu filho. Chega de fofocar na mesa. Meu querido irmão, minha querida irmã, famílias fortes, elas transmitem um legado de fé para os seus filhos. Viva uma vida que sirva de exemplo. Viva uma vida que sirva de exemplo e fé para os seus filhos, para os seus netos, e assim estão ajudando no fortalecimento da igreja. Em segundo lugar, famílias fortes consagram seus filhos à causa do reino. Atos capítulo 16, versículo 3 afirma: Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando Paulo ele passou novamente por Derbe e Listra, 5 anos mais tarde, ele encontrou com um jovem e viu nele um grande potencial. Companheiro em suas viagens missionárias. Paulo viu em Timóteo alguém que poderia suprir a lacuna deixada por João Marcos. Queridos, posso imaginar a dor da família de Timóteo. Eunice, Lloyd, seu pai, ao ver o seu filho, ao ver o seu neto partir para lugares distantes, pelo mar Mediterrâneo, pelas estradas romanas daquela época. Famílias fortes, elas consagram seus filhos à causa do reino. Infelizmente, nós vivemos uma crise. Se os filhos dos irmãos passam para a medicina, há uma festa. Se os filhos dos irmãos passam para a advocacia, há uma festa.
Mas se eles decidem ir para o seminário, não, o seminário não vai sofrer, o seminário não, para o seminário ser missionário, ser pastor, ser educador, não. Famílias fortes, elas consagram os seus filhos à causa do mestre. Aqui nós encontramos uma lição preciosa para as nossas famílias hoje. Nossos filhos, eles não são nossos. Nossos filhos são de Deus e devemos querer que Ele o use de acordo com seus santos propósitos. Meu filho não é meu, o seu filho não é seu. Os nossos filhos são de Deus e nós devemos querer que Deus use para os seus santos propósitos. O mundo hoje, ele precisa de missionários, pregadores, de jovens que deixem pai e mãe para fazerem a obra de Cristo, para compartilhar da mensagem de Cristo até os confins da terra. Mas para que isso aconteça, os pais precisam dedicar os seus filhos e dedicar com alegria e deixá-los Deus usar de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade. Dedique o seu filho, dedique a sua filha a Deus e deixe que Ele o use de acordo com a sua vontade. Seja em que lugar for. Queridos irmãos, igreja forte, família forte, ela consagra o seu filho à causa do reino. Em terceiro lugar, famílias fortes transformam os seus lares em lugar de aprendizado das Escrituras Sagradas. Família forte, ela transforma o seu lar em um lugar de aprendizado das Escrituras. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O legado de fé transmitido não somente pelo exemplo. Veja, lembre que Paulo menciona que a fé de Lloyd e Eunice era uma fé não fingida. O legado de fé transmitido não somente pelo exemplo de sua fé, mas também através do estudo diligente das Escrituras em seu lar. Nós entendemos por aqui que dentro do lar de Timóteo, conduzido por sua mãe e por sua avó, havia estudo diligente da palavra de Deus. Ele se reuniu frequentemente para ler a Bíblia. Famílias fortes transformam os seus lares em lugar de aprendizado das Escrituras. Meu querido irmão, meu querido amigo, como tem sido o hábito da leitura bíblica na tua casa? Como tem sido o hábito de estudar as Escrituras com os teus filhos? Você que é sacerdote do teu lar, como tem sido o estudo da Bíblia dentro da tua casa? Como uma boa família judaica, mesmo que o pai tenha sido gentil, o ensino, o estudo do Antigo Testamento era algo prioritário na vida da família de Timóteo. Muitos anos depois, temos outro exemplo de mulher que criou os seus filhos
fazendo do seu lar um lugar de aprendizado das Escrituras. Talvez você já ouviu Susana Wesley, mãe dos irmãos John e Charles Wesley, fundadores da Igreja Metodista. Susana Wesley, ela teve 19 filhos, criou os 19 filhos. E eu estava lendo um pouco da biografia, ela escreve uma carta para John Wesley, seu filho, como ensinou os seus filhos na disciplina do Senhor, no ensino da palavra. A grande maioria dos seus filhos se tornou pastores e usados por Deus para alcançar vidas, para a pregação do Evangelho. Compensa, meus irmãos, compensa fazermos dos nossos lares um lugar de aprendizado das Escrituras. Você que tem deixado o hábito do seu culto doméstico, do culto devocional, retorne. Faça do seu lar um lugar onde o seu filho vai aprender as Escrituras. A escola não vai ensinar, a rua não vai ensinar, a igreja ela vai ensinar, mas não tanto quanto você pode ensinar. Famílias fortes, elas transformam os seus lares em lugar de aprendizado. E por último, famílias fortes ensinam cada membro a ser uma testemunha fiel da fé cristã. Atos capítulo 16, versículo 2 diz assim: do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo, ele só recrutou Timóteo porque os irmãos daquela cidade davam o quê? Um bom testemunho dele. Aqui nós encontramos uma verdade. As pessoas ao nosso redor, elas estão nos observando. Queiramos ou não, nossos amigos, nossos colegas, colegas da escola, colega de trabalho, colega da universidade, parentes, pessoas não crentes, todas estão nos observando, olhando para as nossas vidas, nosso comportamento, nossas palavras e nossas atitudes. Famílias fortes, elas ensinam cada membro a testemunhar da sua fé aonde estão. Lembro que um dia, andando em uma das ruas, parei em um lugar e conversando com uma pessoa, falei: tem um irmão da igreja assim, que mora aqui na sua rua. Aí ele disse: fulano de tal é da sua igreja? Eu disse: é. Pois você precisa conversar com ele. As músicas que ele ouve são as piores. Ele liga o som alto na sua casa e a vizinhança toda ouve. Está vendo essa rua? Esse irmão da sua igreja é o que mais xinga aqui. Nossos vizinhos, nossos amigos, eles estão nos observando. E famílias fortes, elas passam um bom testemunho. Elas dão bom testemunho aonde estão. Em famílias que fortalecem a igreja, seus membros dão bom testemunho. Famílias fortes, famílias fortalecidas, são porque seus membros, elas dão bom testemunho. Há um exemplo, o exemplo de Gandhi.
Gandhi é um dos mais respeitados líderes da história moderna, praticante do hinduísmo. O péssimo exemplo dado por um cristão fez com que Gandhi não se convertesse ao cristianismo. Certa vez um missionário o encontrou na Índia e perguntou: Senhor Gandhi, apesar do Senhor sempre citar as palavras de Cristo, por que então é tão inflexível e sempre rejeita em ser um seguidor de Cristo? E então Gandhi respondeu: eu não rejeito o seu Cristo, eu amo Cristo, apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Gandhi se desiludiu com o cristianismo. Depois de estudar muito, ele decidiu fazer uma visita a uma igreja. E quando subia na escada, ele não foi permitido entrar na igreja. Alguém que estava na porta disse que ele não tinha autoridade para entrar naquele templo. E a partir daquele dia, ele se decepcionou com o cristianismo. Queridos irmãos, igrejas fortes, famílias fortes, é feita de testemunhos de verdadeiros cristãos. Nós devemos ser boas testemunhas. Você esposa, você marido, nós devemos ser boas testemunhas de Cristo. Você que é avô, você que é avó, você que professa a fé cristã, você precisa dar bons testemunhos. Se as pessoas ao nosso redor virem em nós bons testemunhos de fé em Cristo, estaremos dando grande contribuição para a igreja de Cristo, para que a igreja cresça, para o crescimento, fortalecimento da igreja. A melhor maneira de influenciar o mundo com a mensagem do Evangelho é sermos diferentes, seguindo, acima de tudo, os ensinamentos de Jesus, registrados nos Evangelhos, especialmente no Sermão do Monte. Queridos, famílias fortes, elas dão bons testemunhos, elas repassam bons testemunhos para os seus filhos, para aqueles que estão ao seu redor. Concluindo, que as nossas famílias, elas sejam fábricas de Timóteos, que a minha família e a sua família, em tempos tão conturbados, elas sejam fábricas de Timóteos. Que as nossas famílias cumpram o seu papel de transmitir o legado de fé, consagrando os filhos para servirem a Jesus e sejam centro de aprendizagem das Escrituras. E que cada membro dê um testemunho vivo do poder do Evangelho. Assim, nós teremos uma igreja cada vez mais saudável. A igreja do Senhor. As famílias precisam olhar para a família de Timóteo e tirar bons exemplos. Exemplos de fé, exemplos de abnegação, de piedade, exemplos de buscar em Deus e na sua palavra. Meus queridos irmãos, se nós olharmos para esta família e tirarmos esses exemplos, com certeza seremos famílias fortes e, consequentemente,
uma igreja forte. Que Deus em Cristo abençoe a tua casa e a tua família. Eu quero orar por você, eu quero orar por tua casa, eu quero orar por tua família. Pai, nós te apresentamos nesse momento as nossas famílias. Que em nossas casas haja exemplos, que em nossas famílias possa haver Eunices e Loides, possa haver Timóteos, que as nossas casas sejam fábricas de Timóteos para este mundo tão conturbado. Que as pessoas possam ver exemplos de fé, de abnegação, de piedade, que as nossas famílias sejam exemplos e que prestem testemunho vivo de Cristo para esta sociedade. É isso que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós estamos indo para a parte final de nosso culto, mas nós não poderíamos deixar de homenagear as nossas irmãs. Hoje, 10 de maio de 2020, também se comemora o Dia das Mães. E hoje nós passamos na casa de nossas irmãs, entregando uma singela lembrança da nossa igreja, para reconhecer a importância, reconhecendo a importância que você tem em nossa igreja. Ao final, nós queremos passar um vídeo de homenagem a você. Quando eu encerrar o culto, não desligue a televisão, não desligue o computador. Nós teremos um vídeo de homenagem a você, que é mãe, Terceira Igreja Cristã Evangélica. De já eu peço perdão. A nossa equipe trabalhou aí incansavelmente para conseguir todas as fotos. Talvez algumas nós não conseguimos. Os irmãos sabem a dificuldade de todos os anos. Manda foto para cá, vai foto para lá. E aí quando a gente precisa, a gente não encontra. Mas eu sou prova que os irmãos se esforçaram para encontrar todas as fotos. Se por acaso a sua foto não está, nós já pedimos perdão. Mas nós tentamos minuciosamente encontrar todas as fotos. Dentro de cada lembrancinha que a igreja deu às irmãs no dia de hoje, tem uma carta pastoral. E eu quero ler esta carta. Talvez você ficou tão empolgado com a lembrancinha e não teve tempo ou não percebeu que tinha uma carta dentro dessa lembrancinha. E eu quero encerrar este momento lendo esta carta, que diz assim: para você, mamãe da Terceira Igreja Cristã Evangélica, hoje é seu dia. E não apenas por ser mãe, o mais especial neste dia é ser uma mãe cristã, uma mãe que ora e intercede pelos seus, uma mãe que aproxima todos de sua casa, sendo o elo que une sua família e a coluna que edifica sua casa. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Sabemos que não tem sido tempos fáceis, esses que estamos vivendo, em que ouvimos de pandemia, distanciamento social e outros termos que nos tentam nos amedrontar. Mas é justamente em tempos como este, em que a coluna prova a firmeza e dependência no fundamento que é Jesus. A palavra do Senhor te encoraja a afirmar: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73,
versículo 26. Queremos neste dia, com esta lembrança que preparamos a você, dizer-lhe o quanto você é importante para nós, o quanto a sua presença faz a diferença em nossa igreja e em nossas vidas. Neste Dia das Mães, receba o nosso carinho, o nosso muito obrigado por ser uma mãe, Terceira Igreja Cristã Evangélica, uma mãe que edifica e abençoa. Presidente Dutra, 10 de maio de 2020, pastor Sérgio Augusto Balheiro da Silva, pastor da Terceira Igreja Cristã Evangélica em Presidente Dutra. Acompanhado desta carta, assista o nosso vídeo de homenagem a você, mãe, Terceira Igreja Cristã Evangélica. Nossa semana continua com algumas programações. Terça-feira, nosso culto doméstico, iremos disponibilizar para você o culto doméstico dessa família. Também o nosso desafio semanal. O desafio é para que as famílias façam. O desafio é para o fortalecimento das nossas famílias. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família. Te convido a se colocar em pé e nós estaremos orando, encerrando este culto, abençoando então a tua família e a tua casa. Estamos sentindo falta dos nossos irmãos. Essa semana alguém me disse na rua: pastor, você não falou ainda nas transmissões que está sentindo falta de nós lá na igreja. Eu estou, irmãos. Eu estou sentindo falta de todos, estou sentindo falta das famílias, estou sentindo falta dessa igreja lotada, e estamos orando para que isso passe logo, para nós voltarmos às nossas atividades na igreja, e temos a plena certeza que voltaremos mais maduros, mais fortes, mais firmados em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando este culto. Você, mãe, assista o nosso vídeo ao final desta oração. Pai, te apresentamos as nossas vidas. Também queremos te apresentar todas as nossas irmãs que são mães, e queremos abençoá-las em nome de Cristo, que elas exerçam os seus papéis, o seu papel de mãe, com temor e tremor, que o Senhor esteja conduzindo em seu coração e em sua mente, para que elas possam exercer o seu papel, acima de tudo, servindo a Cristo. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Assista aí o nosso vídeo. Para mim, uma flor no jardim que Deus colocou, para que me educasse, também me ensinasse o caminho que estou. Mãe, você é minha guia, a bela poesia falando de amor, a minha canção preferida, o fim das feridas que o tempo causou. Mãe, você é uma amiga, conselheira na hora da dor, é joia rara, é linda, muito mais que a flor. Mãe, você é assim como a rosa, bela, linda, meiga e cheirosa. Eu tenho orgulho de ser o teu filho. Mãe, você é minha inspiração, tá impregnada no meu coração, não há como te esquecer.
Luísa Lourenço. Vamos lá, Genivan, homenagear com esta linda canção todas as mães deste Brasil. Mãe, você é uma amiga, Conselheira na hora da dor, é joia rara, é linda, muito mais que a flor. Mãe, você é assim como a rosa, bela, linda, meiga e cheirosa. Tenho orgulho de ser teu filho. Mãe, você é minha inspiração, tá impregnada no meu coração. Não há como te esquecer. Quer saber, mamãe, eu amo você. Mãe, você é assim como a rosa, bela, linda, meiga e cheirosa. Eu tenho orgulho de ser o teu filho. Mãe, você é minha inspiração, tá impregnada no meu coração. Não há como te esquecer. Quer saber, mamãe, eu amo você. Quer saber, mamãe, eu amo você. Todos os dias, mãe, te ouço levantar, cuidar de tudo em casa e sair pra trabalhar. Mas antes de partir, chega bem junto a mim, me dá um beijo doce, pede a Deus pra me guardar. Então eu descobri que essa é a razão de todos os meus dias serem cheios de amor. Hoje é minha vez, mamãe, sou eu quem vou te abençoar. Deus abençoa e guarda minha mãe. Ó Deus, abençoa e guarda minha mãe. Todos os dias vou orar, repetir essa canção. Deus abençoa e guarda mamãe no teu coração. Todos os dias, mãe, te ouço levantar, cuidar de tudo em casa e sair